Você sabe o que é o complexo teníase-cisticercose? Não? Então hoje eu vou explicar para vocês. É uma doença que envolve a tênia, que é um parasita, o porco, o boi e o homem, o ser humano. A tênia é um parasita cestoide e nessa doença ela está presente em diferentes fases de vida. Nós temos o hospedeiro intermediário. Temos dois tipos de tênia, tênia solium e tênia saginata. A tênia solium, os hospedeiros intermediários são o porco e o homem, e a tênia saginata, o boi. E para os dois tipos de tênia, nós temos o hospedeiro definitivo, que é o homem. Essa doença é chamada de complexo, pois ela apresenta duas formas da enfermidade. A teníase, que é representada pela forma adulta do parasita, a tênia, e ela está presente no intestino do homem. Ela acontece pela ingestão de cisticercos, que pode ser tanto da tênia solium como da tênia saginata. Já a cisticercose, ela é a forma da larva, é o cisticerco, e geralmente ela está presente na musculatura de bovinos, os bois, e suínos, os porcos, e ela acontece através da ingestão dos ovos da tênia. O homem também pode ser acometido pela cisticercose, e geralmente acontece pela ingestão de ovos da tênia solium. E como que acontece o ciclo de transmissão dessa doença? Ela acontece quando o homem defeca em locais inapropriados, onde o destino das suas fezes não são adequados, como por exemplo em pastagens, perto de rios e mananciais, aonde as suas fezes contaminadas com os ovos da tênia vão contaminar as pastagens e a água. Por sua vez, o porco e o boi, eles podem ingerir esse pasto e essa água contaminada com os ovos da tênia. E aí eles vão adquirir o cisticerco. O homem, ele pode se contaminar ingerindo carne crua ou mal passada do porco e do boi. E aí ele vai ter a teníase. Ele também pode se contaminar com as hortaliças que foram adubadas com fezes humanas. E aí ele também pode ter a cisticercose. E como que a gente pega essa doença? Então, a tênia adulta, ela habita o intestino do homem. Quando o homem defeca, libera junto com suas fezes as proglotes gravídicas da tênia contendo os ovos. Os ovos, eles são responsáveis por contaminar hortaliças, por contaminar águas de rios e mananciais, contaminar pastos. E aí o homem pode se contaminar de duas formas: ingerindo hortaliças mal higienizadas e mal lavadas, contaminadas com as fezes contendo os ovos da tênia, e ele também pode se contaminar ingerindo a carne crua ou mal passada de porcos e bois, suínos e bovinos. Os suínos e bovinos também podem se contaminar ingerindo os pastos e águas contaminadas com os ovos da tênia. E quais são os sintomas da teníase? Então, como eu já disse, é uma parasitose intestinal. Então, a tênia, ela habita o intestino do homem. E aí ela vai causar dores abdominais, náuseas, debilidade, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação. E muito importante nas crianças, porque ela causa um retardo no crescimento e no desenvolvimento. E os sintomas da cisticercose? A cisticercose em humanos é a forma mais grave da doença, porque os cisticercos podem se alojar em sistema nervoso, como no cérebro e nos olhos. Então, ela causa distúrbios neuropsiquiátricos, como convulsões, distúrbios de comportamento, hipertensão intracraniana e sinais oftálmicos, como dores nos olhos, perda da visão. E ainda, esses sintomas da cisticercose dependem de vários fatores, como por exemplo a localização desse parasita, o tipo morfológico, quantidade de larvas que infectaram o homem,
qual é a fase de desenvolvimento desses cisticercos e a resposta imunológica da pessoa que foi infectada. E como a gente faz o diagnóstico então? O primeiro passo é procurar um médico que vai pedir alguns exames, dentre eles o exame de fezes, que a gente pode visualizar as proglotes contendo os ovos nas fezes de homens contaminados. Também pode pedir alguns exames laboratoriais, como por exemplo raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada, onde a gente consegue visualizar os cisticercos no nosso organismo. Já que o complexo teníase cisticercose é uma doença tão importante, como a gente pode prevenir? A gente sempre deve adotar medidas de higiene pessoal, como lavar as mãos após ir ao banheiro, lavar as mãos antes de se alimentar, defecar em locais adequados, onde o destino das fezes sejam redes de esgotos ou fossas sépticas, manter os animais longe das fezes humanas, evitando a contaminação com os ovos da tênia, lavar as verduras antes de comer, consumir carnes inspecionadas e não consumir carnes mal passadas ou cruas, porque assim a gente pode se contaminar ingerindo cisticercos. E também a gente não deve adubar hortas com fezes humanas, para não contaminar as hortaliças com os ovos das tênias. E para tratamento, em caso do aparecimento dos sintomas, procure sempre um médico ou a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. O complexo teníase cisticercose é uma doença amplamente distribuída pelo mundo. Ela acontece na América Central, na América do Sul, na Ásia, na África, na Austrália. E no mundo, nós temos 50 milhões de pessoas acometidas pela doença e 50 mil mortes. E só no Brasil, a gente tem a neurocisticercose que de 1945 a 1965, 3,39% das pessoas eram acometidas pela doença. E de 1969 a 1988, 3,15% das pessoas eram doentes. Esse número parece pequeno, mas quando a gente compara o total das pessoas no Brasil, esse número é bem grande. E na cisticercose, esse número pode variar de 0,12% até 3,6%. Então, gente, agora vocês já conhecem o complexo teníase cisticercose. E como a gente sabe que ela é uma doença muito importante, fica a dica. Para que a gente não tenha complexo teníase cisticercose, é necessário prevenir.